Enquanto nós fazemos os trâmites para despachar o motorhome para o Panamá, nós viemos conhecer a cidade amuralhada de Cartagena. Essa aqui é uma das cidades mais bonitas da América do Sul e é também oficialmente a nossa última cidade por aqui. E o nosso passeio começa aqui na entrada principal da cidade, que é onde fica a Torre do Relógio. Antigamente tinha uma ponte de madeira aqui que ligava essa entrada principal ao bairro Getsemani, que é um dos bairros mais charmosinhos e que tem uns barzinhos, umas baladas aqui em Cartagena. E Cartagena é o assentamento mais antigo da Colômbia. Tem pessoas vivendo aqui desde 4000 a.C. E depois das invasões espanholas e da fundação da cidade em 1533, Cartagena das Índias se tornou um dos portos mais importantes da América. Por aqui passava ouro, prata e muitos escravos, infelizmente. E ela foi até a sua independência em 1811 a maior cidade do vice-reino da Nova Granada. Então, pela sua importância, ela era uma das cidades mais bem protegidas de toda essa região. Então, por isso a construção de todas essas muralhas, que até hoje uma boa parte delas está de pé. E depois que a cidade conquistou a independência, ela acabou virando uma cidade fantasma. Todo mundo que estava aqui saiu, só ficaram morando aqui os escravos que foram libertados. Foi só em 1880 que a cidade voltou a se desenvolver e é o que a gente encontra hoje por aqui. Hoje, inclusive, o centro histórico, que a gente chama de cidade amuralhada, é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. E as primeiras impressões do que a gente vê o que é hoje são muitas pessoas vendendo de tudo na rua. É até um pouquinho complicado, a gente teve que sair das ruas principais para conseguir filmar, porque as pessoas vão andando junto com você para tentar te vender alguma coisa. Então venha preparado para isso. E é uma cidade muito colorida, cheia das casinhas, com as sacadinhas que a gente vê. Eu acho que tudo aquilo que a gente imagina, né? É o que a gente vê representado aqui no Centro Histórico de Cartagena. E a arquitetura, ela lembra bastante as casas coloniais lá da região do Café. Só que, claro, aqui tá tudo mais alto, né? São prédios aí de 2, 3 andares. Mas lembra bastante, assim, a arquitetura, né? Sim. E essa parte do centro aqui, as ruas são bem estreitas, ó. Passa só um carro. Muita gente vendendo coisas na rua. É engraçado que, tipo, como é pequeno, as pessoas vão andando pela rua, daqui a pouco passa carro, e aí os pedestres vão dividindo o espaço. Então, todo mundo acaba dividindo um pouquinho de espaço. O pessoal que tá vendendo coisas, os carros, e aí os turistas que estão caminhando aqui pela cidade. E essa é uma rua bem tranquila, porque a gente saiu da parte mais turística, assim, a gente deu uma desviada, e aí não passa tanto carro e não tem tanta gente. Mas nas ruas principais é uma loucura, assim, você precisa realmente ficar procurando espaço para passar. E eu não sou uma pessoa que me irrito muito fácil com as coisas, né? Não mesmo. Mas, cara, essa galera que fica o tempo todo andando atrás da gente pra tentar vender qualquer coisa que seja, mas fica insistindo, assim, sabe? Que fica caminhando do lado e forçando, e, cara, eles conseguem, assim, me tirar do sério. E não sei vocês, mas esse tipo de coisa é uma das coisas que eu mais detesto quando a gente vai em cidades maiores como essa aqui. O Centro Histórico é um lugar para você ir caminhando e explorando os lugares, vendo a arquitetura, entendendo um pouco da cultura local. Isso é assim em todas as cidades e não deixaria de ser aqui no Centro Histórico de Cartagena. Então a gente veio andando da Torre do Relógio até essa plaza aqui que se chama Plaza San Pedro Claver, e lá no fundo a gente tem o Santuário San Pedro Claver. Pedro Claver foi um padre muito reconhecido pelo trabalho que ele fez com os escravos que vinham para cá. E esse santuário ele foi construído em homenagem e memória do trabalho que o padre desenvolveu aqui nessa região. E essa praça que fica na frente da igreja, ela tem várias esculturas em metal representando cenas cotidianas locais. Então aqui eu imagino que seja café ou caldo de cana. Não, sorvete, olha só. Tem uma pessoa vendendo sorvete. Aqui do lado a gente tem pessoas jogando dominó. Um pouquinho mais aqui na frente a gente tem 2 pessoas jogando xadrez. E vários pombos fazendo companhia para as esculturas. Porque se tem um negócio que tem aqui, é pombo. Então aqui a gente tem uma pessoa costurando. Se a gente conseguir ver com os pombos, né? Não. E como em
todos, absolutamente todos os lugares que a gente anda, tem muita gente vendendo coisas o tempo inteiro, ou convidando para tirar foto, para cobrar uma propina. Então, acaba sendo chato, né? A gente já reclamou bastante disso, e a gente não quer ser repetitivo e ser chato também, mas é uma coisa que acaba atrapalhando o passeio, porque muitas vezes você não consegue fazer nada, e a gente viu várias pessoas reclamando, né? Isso é uma coisa insana, assim, vários turistas reclamando desse assédio que acontece por aqui. E como eu já falei antes, né? Eu odeio isso. Então, se você é que nem eu e vier pra cá, se prepara. Vale a pena, né? Muito bonito, mas vai passar por isso. É. Tem várias igrejas aqui pelo centro histórico de Cartagena e é uma cidade que tem muito valor para a Igreja Católica porque ajudou na expansão da religião no chamado Novo Mundo. Mas a cidade também é marcada por ser parte de um período muito sombrio da Igreja Católica, que foi o período da Inquisição. Aqui foi instalado uns tribunais de ofício e julgamentos, condenações e execuções aconteceram aqui por mais ou menos 200 anos. A gente está agora aqui na Plaza Bolívar, onde aconteciam execuções públicas, e no entorno da praça a gente tem também o Museu da Inquisição. E o Palácio da Inquisição, que está aqui atrás, foi a principal sede da Inquisição espanhola nas Américas. E hoje ele foi transformado em museu e ele conta ali a história de tudo que aconteceu aqui, mas também ele traz alguns instrumentos de tortura. É uma representação, é uma forma de contar a história para que a história não se repita, né? Sempre que a gente fala de histórias que marcaram de um jeito muito ruim a humanidade, a gente fala de contar essas histórias para que elas não se repitam. Então hoje o Palácio virou um museu que você pode visitar, custa 22 mil pesos por pessoa. E além dos objetos e imagens que eles guardam ali dentro, você também pode visitar os jardins do palácio. A gente não vai fazer essa visita porque tanto a gente tem pouco tempo aqui na cidade, como a gente acha que é uma coisa um pouco pesada demais, sabe? Mas como eu falei, a gente precisa ouvir e falar sobre essas coisas para que elas não se repitam. Dicen que eres lo último que se pierde. Em uma das esquinas da Plaza Bolívar, a gente tem a Catedral Nossa Senhora de Alexandria. Não é a maior, nem a mais bonita igreja aqui de Cartagena, mas é um dos símbolos mais icônicos do centro histórico da cidade. E a torre da igreja costuma estar na maioria das fotos que a gente vê pela internet, que a gente vê nas redes sociais do centro histórico. Y la motivación que alienta mi alma y me da razón. Parei aqui porque eu vi que tinha uma sorveteria. Eu queria ver se tinha um picolé sem leite, mas a gente chegou, ela já deu iogurte, sorvete de iogurte, né? Frozen iogurte pra gente provar. Bom, né? É bom porque tá gelado, porque eu não gosto de iogurte, mas é bom. Aunque a veces te pierda en el camino. Ninguém não resistiu ao iogurte. Não. E olha gostoso. que colher diferente. Pois é. Parece um calçador de sapato. Eu pensei a mesma coisa. E eu pedi com... Eu sou uma pessoa muito saudável nessas horas. Eu pedi um frozen yogurt com uma salsa, né? Um molho de leite condensado. Não tem como ficar ruim, né? Te pierda en el camino. Te esperé y volviste. Siempre nos reencontramos. Me iluminaste. Americano ou expresso? Americano? Linda esperanza de mi corazón. Sim, e a gente é desses. A gente sai direto do frozen yogurt pra tomar um café. Na verdade, o que aconteceu? A gente passou aqui, aí eu vi essa decoração muito bonita e este letreiro neon aqui atrás. E aí eu disse, eu sou obrigada a comprar um café pra tirar foto, como se eu precisasse de desculpa pra tomar café. Entendeu? Mas aí a gente comprou um café e tá tomando um café porque eu queria tirar foto.
Mas a gente entrou aqui porque era uma galeriazinha bem bonita, com vários artesanatos, e aí eu entrei, óbvio, pra dar uma olhadinha. E uma coisa que a gente estava até conversando com alguns amigos aqui na Colômbia é que a gente achou os lugares muito charmosos. As lojas, os cafés, os bares, mesmo em cidades muito pequenas, mesmo em regiões bem afastadas, são sempre muito bem decorados, cheios de coisas, tem luzinhas e tal. Então são sempre lugares gostosos, assim, dá vontade de entrar. Aqui, no caso, eu tive vontade de entrar porque era uma galeria bonita e daí eu tive vontade de tirar uma foto por causa do neon do café, entendeu? Mas a gente encontra lugares assim por toda a Colômbia. E as lojas aqui no Centro Histórico de Cartagena também são muito bonitas, tem coisas muito interessantes, óbvio, tem coisas caras, coisas baratas, mas a gente achou os artesanatos com preço ok e roupas de linho também com preço bom, considerando que são roupas de linho. Não teremos tempo, mas olha, se tivesse eu ia dar uma olhadinha nas roupas também. Y a todo le encuentra salida. Contigo sé que cambiará. E a gente seguiu o nosso trajeto caminhando e chegamos aqui na Plaza Santo Domingo. A praça leva o nome da igreja que tem aqui na frente, que é também um convento. Mas essa praça aqui ela é muito famosa porque além de ela ter vários restaurantes em volta, ela também tem uma estátua de Botero. Então muitas pessoas vêm pra cá pra tirar foto com a estátua de Botero. E em todas as ruas a gente vê, mas aqui é um lugar que com certeza você vai encontrar uma palenqueira, que são essas mulheres vestidas do que a gente lembraria muito de Carmen Miranda, por exemplo, ou até das baianas, que a gente vê nas partes mais turísticas de Salvador. E elas ficam ali encostadinhas na estátua, só esperando o turista chegar para tirar foto. E aí elas cobram um valor, uma propina ali, uma gorjeta, para fazer a foto com o turista. Sem dúvidas, um dos melhores passeios e um dos passeios imperdíveis de fazer aqui em Cartagena é você caminhar pelas muralhas. A vista daqui é lindíssima, a gente consegue ver os prédios lá atrás, a gente tem o Mar do Caribe. E o melhor horário para você fazer isso é esse horário que a gente está agora, que é a hora do pôr do sol. Então agora a gente vai procurar um lugar para sentar para assistir o pôr do sol aqui nos muros de Cartagena. E aqui em cima da muralha tem um bar chamado Café del Mar, que é muito popular exatamente para as pessoas virem assistir o pôr do sol daqui. E é isso que a gente vai fazer, porque não teria forma melhor da gente se despedir da América do Sul, se despedir dessa temporada aí de um ano viajando pela América do Sul, do que sentar para tomar um drink assistindo o pôr do sol aqui em Cartagena. E tem muitas opções, não sei o que eu vou tomar. Trouxeram os nossos drinks e eu já aviso que não vale a pena. Não são drinks bons, não são drinks bem feitos, não são drinks bem servidos. O atendimento também não é muito bom, é mais realmente pelo lugar, pela vista, do que pela qualidade das coisas. A gente já sabia quando chegou aqui, tanto que eu falei, eu esperava que os drinks fossem até mais caros, que é questão de oportunidade, né? Eles enchem de qualquer jeito, sendo bom ou não sendo caro ou não sendo, porque é uma das vistas mais privilegiadas para assistir o pôr do sol. Mas eu acho que vale mais a pena trazer alguma coisinha para tomar, pode ser uma cerveja para quem gosta. Aqui tem muito espumante de latinha, vinho de latinha no mercado. Então se você quiser tomar alguma coisa, passar a comprar e aí vir pro muro mesmo para assistir o pôr do sol, acho que valeria mais a pena. Quem sabe na próxima. Eu ia dizer, uma pena que a gente não tem outro dia para fazer isso, que seria uma boa opção, né? Mas de qualquer jeito é uma forma incrível da gente terminar a nossa viagem pela América do Sul. A vista é muito bonita, então o clima acaba sendo muito gostoso. Agora tá um vento muito bom, que dá uma boa amenizada no calor, assim, então eu acho que vale a pena pela situação mesmo. Mas fica a dica de você trazer uma coisinha pra tomar e sentar pela muralha mesmo. Agora eu fui falar pro Léo e até falei pra ele ligar a câmera pra compartilhar com vocês, que é muito doido pensar que a gente tá terminando a nossa temporada da América do Sul. A gente ficou um ano viajando, a gente cruzou toda a rota pan-americana na América do Sul. E agora a gente vai se ver nos próximos vídeos com a temporada do despacho do carro, que a gente vai mostrar o processo pra vocês. Mas depois a gente vai ficar na América Central, que em alguns dias nós estaremos na América Central esperando o motorhome. E é muito louco pensar isso, porque foi quase um ano montando uma
motorhome, Foi um ano praticamente viajando. um ano viajando. Passou por muita coisa, conheceu muita gente legal, conheceu destinos incríveis. Acho que a gente tem falado para vocês assim, né, sobre pensar nos lugares onde a gente vai viajar, pensar fora da caixa e realmente tentar conhecer a cultura do lugar, conhecer os lugares. Foi muito incrível essa temporada inteira. Acho que vale muito a pena. Não necessariamente viajar de carro, eu sei que isso não é para todo mundo, né, viajar de motorhome, mas mesmo que você curta viajar de avião, acho que vale muito a pena conhecer todos os países pelos quais a gente passou. E realmente é muito louco pensar, né, que em alguns dias a gente vai estar no Panamá e aí em aproximadamente um ano, quem sabe a gente chega no Alasca. Pode parecer bobagem, assim, pra quem não entende, mas esse momento de passar Colômbia-Panamá, eu acho que é um marco muito grande, assim, né? É uma coisa que é literalmente um divisor de águas que a gente tem ali, né? Então... Não, estamos tomando. Os copos têm bebida ainda. É que o teu quase não tem, mas o meu... Meu quase não tem. Mas os copos têm bebida ainda. E a gente tava falando com a câmera. Perdemos o fio da meada. Mas esse momento ele é um marco muito grande, né? Essa travessia é um marco muito grande porque muitos viajantes acabam desistindo exatamente por causa da travessia, tanto pelos custos como pela logística, como vários fatores, né, que acabam interferindo e as pessoas acabam mudando os seus projetos. No momento assim que a gente contratou a empresa para fazer o despacho do carro, eu pensei assim, agora não tem mais volta. Agora foi, agora não tem mais volta. Agora daqui a alguns dias a gente vai estar na América Central. É uma coisa assim que marca bastante. É um momento muito especial, assim. Então, como eu falei, apesar da gente não ter gostado muito do drink, do atendimento e tal, é um lugar muito bonito e é um clima muito gostoso e meio que fecha muito bem, assim, a nossa temporada. E agora a gente começa meio que a pensar e a ficar ansioso em como será essa temporada da América Central. Mas acho que vai ser muito mais parecido com a Colômbia do que com todo o restante da América que a gente teve, né? O legal é que a Colômbia ela é cheia de vida, assim. E eu acho que a América Central ela vai ter um pouco disso. Lembra um pouco o Brasil, mas, sei lá, muito mais colorido, assim. Eu não sei explicar de outra forma. Eu acho que isso a gente vai encontrar bastante na América Central.